Vamos lá, gente. O tema da live é qual é a maneira mais eficaz para fechar uma venda de sistema. Eu vou colocar isso aqui no comentário e vou fixar aqui. E agora eu vou fixar o comentário. Ok. A TI Soluções falou Covid. Não pode espirrar não, cara. Ainda bem que eu tô em casa, né? Se fosse na rua, mas não tô sentindo sintoma nenhum. Graças a Deus tô bem. A TI Soluções, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos começar essa live aqui. E até hoje eu vou pedir para que você escreva para mim qual é a sua maior dúvida ou sua maior dificuldade para fechar a venda de sistemas. O que você precisa vencer para que você para que você consiga vender uma solução de um sistema? Às vezes é um sistema pronto, às vezes é um sistema que você desenvolveu, e aí eu não estou entrando no mérito, tá bom? Então, independente de qual tipo de sistema seja, escreve para mim qual é a sua maior dúvida, ou sua maior dificuldade, ou que barreira você precisa vencer para poder aumentar a venda de sistemas. Começando então, eu gostaria de contar que eu trabalhei durante alguns anos vendendo Microsoft aqui no Rio de Janeiro. E Microsoft é um exemplo clássico de um sistema que já é pronto, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de um Windows, beleza, o Windows todo mundo tem. Mas a Microsoft, ela tem uma perna em todas as tecnologias. Para pensar. Se você vê solução de monitoramento, a Microsoft tem uma solução lá, que é o System Center. Ele monitora tanto desktop quanto servidores. Se você vê solução de segurança, a Microsoft também tem. Ela tem lá o antivírus dela, ela tem. Enfim, ela tem uma perninha em cada vertente da TI, tá? E, por exemplo, se você for olhar solução de desenvolvimento, a Microsoft também tem. Ela tem o Visual Studio e ela tem o VSTF, que é o Visual Studio Team Foundation, que é para você gerenciar equipes de desenvolvimento, equipes que estão configurando código, sabe? Isso chama uma solução de APM, tá? Isso é dentro do System Center, você consegue ter uma solução de APM que é de monitorar a aplicação, por exemplo. Tem banco de dados, tem um SQL Server que concorre com a Oracle, enfim, tem solução em todas as verticais aqui da TI, tá? E quando eu trabalhava com Microsoft, eu tinha que oferecer essas soluções. E muitas vezes elas concorriam, né? Então, por exemplo, o SQL concorre com a Oracle, né? Por exemplo, o SharePoint é uma ferramenta para poder gerenciar a equipe. Às vezes você pode até fazer uma automação de um processo ou de um processo de gerenciamento eletrônico de documentos, enfim. Então o SharePoint ele também exerce uma série de atividades que outros fabricantes têm. E o que eu tinha que fazer para concorrer? Na minha época eu achava que eu tinha que chegar no cliente e apresentar quais eram os recursos. Então, por exemplo, se eu fosse num cliente que fosse para falar de SQL Server, para brigar com um banco de dados Oracle, por exemplo, eu achava que o certo era sentar lá naquele cliente e começar a apresentar quais são os recursos e funcionalidades do SQL e começar a comparar o que ele faz versus o que, por exemplo, um outro banco de dados faz. Eu achava que era assim. Por exemplo, para a nuvem, Azure. Na época, o Azure estava começando, mas a AWS também já estava muito forte. E era isso também. Eu sentava e ficava comparando, olha, tem esses recursos, tem esses outros aqui, e queria explicar tecnicamente o que a solução fazia, o que uma fazia e o que outra fazia. Só que essa definitivamente não é a melhor maneira de você fazer isso. Por quê? Porque quando você entra no campo de funcionalidade técnica, você está meio que fazendo um workshop, meio que uma aula para o seu cliente sobre funcionalidade técnica, e ele vai pegar e vai começar a comparar recursos e funcionalidades técnicas de outros fornecedores. E aí você entra no campo semântico de comparação de recurso e funcionalidade técnica. Quando você segue por essa linha,
você está tornando as coisas mais difíceis para você. Por quê? Porque quando um cliente compra, ele está comprando a solução de um problema. Então, uma empresa de TI, ela está comprando uma ferramenta que depois que ela for implementada, dentro do departamento de TI ou dentro da empresa, vai acontecer uma mudança, uma transformação. Então, o que acontece? Quando um departamento de TI compra uma ferramenta, eles estão visando esse resultado que essa ferramenta vai ter para toda a empresa. Por exemplo, caso de gestão eletrônica de documentos. Hoje a empresa ela toma uma série de trabalho para poder fazer escaneamento dos documentos, para armazenar documento, para controlar a versão, enfim. Então ela faz isso, vamos dizer, de uma forma manual. E aí ela busca um sistema para poder fazer automatizado. Quando ela tiver esse sistema que faça automatizado, ela vislumbra ter dois benefícios, que é, por exemplo, mais produtividade, né? Tem menos pessoas ali fazendo o trabalho manual e ter uma maior assertividade. Isso é o que ela vislumbra, tá bom? Então, são dois benefícios. Se eu entrasse para um cliente e eu quisesse vender uma solução de gestão eletrônica de documentos e começasse a minha abordagem falando sobre recurso técnico, funcionalidade, meu sistema tem isso, tem aquilo, eu ia levar toda a conversa para o lado técnico da coisa. Só que não é isso que o cliente compra. Ele compra o resultado. Então é muito mais eficiente você abordar, iniciar essa conversa com o seu cliente falando sobre os resultados que o seu sistema pode ter para a empresa dele e para o ambiente dele. Agora, você só consegue saber quais são os resultados depois que você conversa com o seu cliente e você pergunta para ele quais são os resultados que ele espera. Então, a venda ela vai fluir muito mais fluida mesmo, sabe? Ela vai acontecer de uma maneira muito mais natural pela perspectiva do seu cliente quando você conduz dessa forma, que é, você primeiro senta com a pessoa e entende como que a pessoa está operando hoje. Depois que você entende como está operando, você vê quais são os problemas dela estar operando hoje. Operar dessa maneira que ela faz hoje. O que acarreta de impacto para ela? Ah, isso, você levantou. Depois que você tem essas informações, aí você pode falar, olha, como que a sua solução, seja um software licenciado, seja um sistema já pronto, não importa, como a sua solução vai fazer com que eles operem de uma maneira muito mais eficiente e que resolva todos os problemas que para ele está impactando. É assim que você conduz uma venda de um sistema. Essa é a maneira mais eficiente para você poder vender sistema. Deixa eu dar uma lida aqui que eu vi algumas perguntas, tá? A TI Soluções, ele botou assim, minha maior dificuldade é chegar no contato certo e ter os argumentos certos. Então, a TI, olha só, minha maior dificuldade é chegar no contato certo, primeira coisa, e a segunda é ter os argumentos certos. Tá bom, os argumentos certos, quando você já tem o contato, são esses, tá? Então você vai conduzir dessa maneira aqui que eu expliquei, que é, entende como é que a pessoa está operando hoje, descobre quais são os problemas que ela tem, pelo fato dela estar trabalhando dessa maneira, e depois vai e propõe, mostra como o seu sistema vai fazer ela ter uma transformação e ter uma melhoria. Ok, isso os seus argumentos entram somente depois que você faz esse trabalho. Agora, a sua dúvida foi bem clara aqui, que a dificuldade é chegar no contato certo, só que quando chegar no contato certo, você precisa também ter o argumento certo para esse contato ter o interesse em conversar com você. Então, isso daí é um trabalho de prospecção e você pode fazer de duas maneiras. Eu aconselho que você faça através de marketing digital. Por quê? Eu não sei qual é o tamanho da sua empresa, qual é o tamanho da sua equipe, mas ultimamente o que tem funcionado melhor são estratégias de marketing digital e você consegue testar isso muito barato. Tá? E quando eu digo barato, às vezes é R$ 50 por semana, entendeu? Enfim, e se você tiver um orçamento, quanto maior o seu orçamento, mais rápido você tem o período de aprendizagem para você ter resultado.
Quanto menor o orçamento, você precisa de mais tempo para você ir começando a medir os resultados. Mas por que eu gosto do marketing digital? Por quê? Porque você pega, faz um anúncio, esse anúncio começa a ser distribuído nas redes sociais, e aí eu não estou nem citando alguma rede social específica, não. Estou falando Instagram, Facebook, LinkedIn. O anúncio ele começa a ser vinculado. Então as pessoas elas estão navegando, daqui a pouco passa no feed um anúncio seu, um post. Esse post tem que chamar a atenção da pessoa que está vendo, certo? Quando esse post chama a atenção, a pessoa para e lê o post, se aquilo interessar para a pessoa, ela vai clicar. Quando ela clicar, tem que cair numa página com um formulário onde ela vai deixar os contatos dela. Tá? Por que eu gosto disso? Porque você pega, você constrói essa estrutura de post e de página, você vai na ferramenta, na rede social, no LinkedIn, no Instagram ou no Facebook, coloca lá R$10, você impulsiona, por exemplo, para um grupo de pessoas, 1000 pessoas, tantas mil pessoas, certo? E você já vê quantas pessoas se interessam por aquele texto ali. Então é rápido, tá bom? Se você fizer da outra maneira, que é entrar em contato com o cliente, cold call, mandar e-mail, isso muitas vezes demora mais. Então eu gosto mais de fazer através de anúncios nas redes sociais. Então, o que você vai fazer? Se a sua dificuldade é encontrar o seu cliente, você precisa fazer um exercício no marketing chamado de público-alvo ideal, tá bom? Isso pode ser chamado de público-alvo ideal, ou de persona, ou de avatar. O que é isso? É você imaginar quem é a pessoa que está do outro lado que mais precisa da solução que você vende. E aí você fala o seguinte, e aí isso é um exercício que você vai fazer você com seu papel. Então você vai pensar o seguinte, olha, eu normalmente vendo para gestores de TI. São as pessoas da empresa, dos clientes, né, que me atendem. Normalmente eles são gestores de TI. Quais são as dores que um gestor de TI tem nesse campo de solução que eu vendo? Tá? E aí, deixa eu só complementar aqui que você botou algumas coisas. Então, como identificar as dores do cliente? Eu ainda não consegui desenvolver isso. A minha equipe é eu presa, risos. Não importa se é só você sozinho na sua empresa ou se os clientes eles não querem saber isso. Eles estão interessados no resultado que eles vão ter, tá bom? Então, esquece isso, pelo amor de Deus. Nesse momento, tudo que você menos precisa é se preocupar porque a sua empresa é você sozinho. Não, você consegue ter excelentes resultados e construir uma carteira de clientes com uma boa carteira de clientes, tá? Com você começando sozinho, desde que você garanta a entrega. Se você for bom na parte técnica, você consegue criar a sua empresa e crescê-la, tá bom? E a partir do momento que você tem mais clientes, tem um faturamento maior recorrente, você vai montando equipe. É assim que todo mundo começa e todo mundo começou assim, tá? Então, não tem nada de errado com você. Aí você disse, como identificar as dores do cliente? Então, primeiro, para você identificar as dores de um cliente, você tem que saber quem é esse cliente. Não é verdade? Por quê? Você concorda comigo que as dores de um gestor de TI é diferente de um técnico? O técnico, muitas vezes, ele está preocupado com ele. Ele está preocupado com o conhecimento dele, que ele tem ou não. Quando acontece algum incidente dentro da empresa, ele está preocupado em resolver aquilo rápido. Muitas vezes ele não está preocupado em matar a causa raiz, em olhar a gestão, certo? Ele está preocupado em fazer as tarefas dele. Já um gestor, ele está preocupado mais com a área, fazer com que a área opere de uma maneira eficiente, com que tudo funcione. Normalmente é assim, né? Normalmente, um gestor, ele está mais alinhado ao negócio da empresa. Ele sabe como que a empresa vende, como que ela fatura, ele sabe quais são os sistemas críticos da empresa, ele sabe o que não pode parar e o que é importante para a empresa estar gerando lucro. Então, um gestor, ele está aliado ao negócio. Ele sabe quais são as novas estratégias do negócio que os donos, ou os diretores, os executivos estão implementando e quais são as metas que eles querem atingir. Então ele está alinhado, né, para poder conseguir ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Então, normalmente, um gestor,
ele também tem o hábito de conversar com fornecedores, não é verdade? Ele tem o hábito de trazer novas tecnologias, de apresentar melhorias para o negócio. Então, ele precisa fazer isso. Isso é inerente do papel dele. Então, o que você tem que fazer se você não sabe identificar as dores do seu cliente? O primeiro passo é você identificar quem é o seu cliente. Porque fica muito complicado mesmo você identificar as dores sem você saber com quem você está falando. Então, eu aconselho que você pense o seguinte, olha, eu vendo solução, minha solução é essa. Normalmente, quem é a pessoa que eu converso nas empresas? E quem é a pessoa que decide? Ah, é esse perfil. Então, você vai montar um exercício em cima desse perfil. Depois que você montar esse exercício, você vai pensar, olha, essa pessoa com esse cargo, normalmente, ela tem quais problemas? Então, um gestor, certo, de uma empresa média, com, de repente, 2 técnicos, sabe, trabalhando para ele, quais são os problemas mais comuns que essa empresa tem? Tá? E aí você vai pensar. E na verdade nem que essa empresa, né, que o gestor tem. E aí você vai pensar, poxa, são esses e esses problemas aqui. E aí você vai construir um anúncio focado no problema que a pessoa tem e você vai oferecer para ela uma possibilidade de você resolver esse problema. O framework é esse. Então, você escolhe um problema que a pessoa tenha e você começa a anunciar aquele problema e mostrando a possibilidade desse problema ser resolvido. E se a pessoa se interessar mais, ela vai clicar no anúncio e vai cair numa página para deixar o contato para que você entre em contato com ela, tá bom? Então, essa é uma excelente maneira de você chegar no seu cliente, tá? Você tem que focar sempre no problema que você resolve, tá bom? Deixa eu ver aqui se você comentou mais alguma coisa. Então, a minha equipe é eu presa. Então, esse foi o último comentário. Tá bom? Então, se a sua dificuldade é chegar no cliente, aconselho, faça anúncios. Anuncia no LinkedIn, você consegue filtrar lá qual é o cargo da pessoa e você consegue filtrar por gestores e, por exemplo, se você depois comentar aí o que você vende, eu posso até te dar um exemplo para você poder fazer um anúncio. Mas, vamos lá, se eu vendesse uma solução, se eu fosse vender SharePoint, e eu estou querendo focar na solução de gestão eletrônica de documentos. Se eu quero fazer isso e eu quero focar no problema que uma gestão eletrônica de documentos resolve, eu ia pensar, poxa, uma empresa que não tem uma solução, que tem documentos sendo feitos, sendo gerenciados de forma manual, quais são os problemas que ela tem? Deixa eu imaginar. Poxa, imagino que tenha problema de muito documento. Tem a quantidade de arquivos e tem uma pessoa com um dia inteiro dedicado só para poder gerenciar esse documento. Beleza, então peguei esse problema. Muitos arquivos, muitas folhas e uma pessoa dedicada o dia inteiro. Então, o que eu faria o anúncio? Isso é um problema. Eu faria, olha, o meu anúncio seria do tipo, se na sua empresa você tem uma pessoa dedicada só para poder mexer nos arquivos e com isso você precisa gerar muitos arquivos, ocupar bastante espaço e muitas vezes você não consegue encontrar o arquivo que você precisa, sabe? A minha empresa é especializada na gestão automática dos seus arquivos. Clique aqui para saber mais. Então eu criaria um post, impulsionaria esse post nas redes sociais e a pessoa que tivesse interesse, que visse esse post e se identificasse com um problema e tivesse interesse em resolver, ela ia clicar e aí cair numa página, eu pegaria o contato dela, tá bom? Então esse daí é um exemplo, seguindo esse exemplo aí de gestão de arquivos, tá? Bom, vamos lá. Eu anotei aqui outros pontos aqui para poder falar. É o seguinte, toda solução de sistema, e eu acredito que qualquer solução, existe um conceito que é chamado de ciclo de vendas, que é o tempo que você leva desde quando o contato cai para você até você fechar a venda. Porque às vezes tem soluções que são mais rápidas e tem soluções que são mais demoradas mesmo. Normalmente, quando o preço é mais caro, a tendência é que a avaliação para tomar essa decisão seja mais lenta.
E muitas vezes essa avaliação ela não é feita por uma pessoa só, é feita por um conjunto de equipes. Às vezes você vai ter que conversar com um time técnico sobre a parte técnica da ferramenta e às vezes você vai ter que conversar com os executivos lá do cliente, com os diretores, com os gerentes sobre a parte gerencial, comercial mesmo, tá? Então, muitas vezes você está vendendo uma solução e você tem que falar com dois tipos de técnicos diferentes. Às vezes você tem que falar com a área de segurança e às vezes você vai ter que falar com a área técnica mesmo, tá? Então, esse tempo que leva desde a hora que cai a oportunidade até você fechar a venda é chamado de ciclo de vendas. E para cada solução existe uma média, um número médio de ciclo de venda, tá bom? Eu trabalhei muito tempo com uma solução de videoconferência, telefonia integrada, enfim. E quando eu visitava os clientes, eu sempre perguntava quando que era a renovação. Por quê? Porque eles já tinham soluções de videoconferência. Ainda mais no segmento que eu atuava. Eu trabalhava atendendo multinacionais, empresas brasileiras que tinham presença no mundo inteiro, em vários países, sendo que a sede era no Brasil. E por quê? Porque quando a sede é no Brasil, a decisão é tomada aqui. Então, só que eu vendi uma solução que era caríssima. Às vezes, para você montar todo um projeto de videoconferência, sabe, com integração com telefonia e uma série de funcionalidades e recursos, às vezes era um projeto de 2 mil euros, 2 milhões de euros, quer dizer, sabe? Então, muitas vezes eu chegava no cliente e o cliente ele já tinha acabado de renovar. Se isso acontecesse, um contrato desse normalmente era renovado por 3 a 5 anos, tá? Era mais comum 3 anos. Mas se isso acontecesse, eu já identificava logo de cara, porque era a primeira pergunta. Olha, quando que é a sua solução de videoconferência? Quando que é a renovação? Então eu sei que para uma solução dessa, o ciclo de vendas é longo, entendeu? Então muitas vezes eu sei que demoram 6, 7, 8 meses para o cliente tomar a decisão de troca. Por quê? Porque ele já tem. Eu trabalhava com empresas que já tinham soluções. Entendeu? Então, o que eu precisava fazer era mostrar para ele que se ele trocasse para a minha, ele teria uma série de benefícios. Agora, os benefícios têm que ser sempre pelo ponto de vista do cliente. Então, quando você vai lá e faz uma apresentação de uma solução que o cliente já compre, você tem que ir no cliente e primeiro ouvir dele, sabe, como que está a experiência com a ferramenta que ele tem hoje. Se existe algum problema, se está tudo funcionando, se há algo que não funciona direito. Porque se está tudo perfeito, você acha que uma pessoa vai querer trocar? Ela pode até querer, né? De repente, para pagar mais barato e tal, você vai ter que entrar em outro campo, sabe? Num campo de competição, talvez de preço, mas é muito mais difícil. Mesmo o preço, às vezes em grandes empresas, as pessoas não querem correr risco, sabe? Do tipo, ai, poxa, tô com uma ferramenta que está funcionando, vou pagar, sei lá, 15%, 20% mais barato, mas vou botar uma outra, de uma outra empresa, não sei se vai funcionar direitinho, igual sempre teve, depois será que vão ter reclamação, depois será que eu vou ser o culpado, enfim. O que eu tô te falando é o seguinte, não é preço, não é só preço, sabe, que conta. As pessoas que trabalham nas empresas, os clientes, eles têm outras preocupações, principalmente quem é gestor, quem é funcionário. O funcionário está preocupado com ele, né? Com o emprego dele, em se manter. O dono da empresa, o que ele está preocupado? Está preocupado com que tudo funcione. Então, às vezes, se já tem uma solução que está funcionando muito bem, ele até vai olhar se pode pagar 20% mais barato, 15%. Mas, no final das contas, o que ele vai avaliar é o seguinte, olha, se eu trocar e essa daí que esse cara está me falando aqui não funcionar igual com esse aqui que está funcionando perfeitamente, pô, eu vou ter um problema. Então, olha o risco aí. Então, muitas vezes ele opta por continuar. Então, voltando, quando eu chegava nos clientes e queria vender uma solução, essa de videoconferência, a primeira coisa que eu perguntava era como é que estava funcionando a experiência dos usuários, da empresa, com a solução atual de videoconferência. E quando você sabe qual é o ciclo de vendas, o tempo que demora para você fechar uma venda,
Quando você tem essa informação, você trabalha antes. Então, por exemplo, se eu sei que o ciclo de vendas são 8 meses, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a prospectar hoje. Eu vou descobrir quais são os clientes que têm interesse, né, em conversar sobre uma solução de videoconferência e ter uma experiência melhor de videoconferência. Vou prospectar isso. Os clientes que me responderem, eu vou, primeira coisa, perguntar qual é a solução que ele tem hoje e quando é a renovação. Vou organizar essa informação, sabe, num controle meu. Esse controle pode ser dentro de um CRM. E se você é empresa, igual o ATI Soluções escreveu, você pode ter um controle. Cara, tem CRMs baratos aí, tem o Pipedrive, o Agendor, enfim. Ou você pode ter o seu controle próprio no seu Excel, mas é importante você ter um controle. E aí você anota quando é a renovação do cliente e você trabalha antes, sabe? Então você trabalha 8 meses antes, se esse é o tempo do seu ciclo de vendas, tá? E aí você toca lá toda a sua venda. Então, o conceito de ciclo de vendas é o que vai balizar o seu trabalho. Às vezes você trabalha com infraestrutura, às vezes você trabalha com desenvolvimento. Olha, o tempo para você fechar uma venda é diferente para cada solução. Então, às vezes com infraestrutura, você está visitando e seus clientes eles fazem contrato anual. E aí, você visitou um cliente que acabou de renovar o contrato, ou renovou há 4 meses atrás. Dificilmente ele vai cancelar, né? Então você tem que oferecer outra solução, sabe? Outro pedaço do suporte que o prestador atual não faz. Agora, às vezes você trabalha com desenvolvimento. Quando você trabalha com desenvolvimento, você tem a oportunidade de fechar vendas mais rápidas. Às vezes você chega lá no cliente e ele fala, olha, estou precisando fazer uma integração de um sistema, ou estou precisando construir um aplicativo. Então, que bom que você chegou aqui. E aí você fala, então tá bom. E aí você toca essa venda e ele pode tomar a decisão muito mais rápido. Então, o ciclo de vendas vai depender totalmente da solução que você vende e do mercado. Então, isso varia. Agora, independente se você vende uma solução com ciclo de vendas mais longo ou com ciclo de vendas mais curto, o que você precisa fazer é começar hoje. Então, você começa a prospectar hoje, tá? Focado nos problemas que as pessoas possam ter. Isso você vai estimar. Você vai pensar, poxa, quem não tem a ferramenta que eu vendo sofre quais problemas? Isso é que você vai usar para prospecção. Os interessados, você vai marcar reunião e daí você vai conduzir toda a venda, tá bom? Ah, Ronald, legal, mas eu queria prospectar por telefone, queria prospectar por e-mail. O framework é o mesmo, sempre focado no problema, mostrar que você resolve, fazer um convite para uma reunião. Esse é o framework que mais funciona, mas eu aconselho que você tire um orçamento para que você faça anúncios nas redes sociais, porque isso é o que funciona muito bem, porque, olha só, olha a vantagem, você toma menos tempo, porque você vai perder, vamos lá, um período, algumas horas para construir o anúncio e construir a estrutura da página. Depois que isso está montado, você vai ligar, vai ativar e vai deixar a distribuição rolando. Você vai pagar para a rede social começar a distribuir seu anúncio. E aí depois você vai ver os resultados, vai ver os leads chegando ou não. Você não precisa acertar de primeira. Muitas das vezes, quando a gente faz uma coisa nova, a gente não acerta de primeira. Mas você consegue medir. Então depois que você fez esses anúncios, você para e você mede e você vê, olha, ele mostrou para tantas pessoas e tantos converteram. Deixa eu ver o que eu posso melhorar. E você muda o texto, você muda a chamada, muda a imagem, para você ir melhorando. Esse é o benefício da rede social, porque você usa muito menos tempo e você consegue atingir uma gama enorme de pessoas, tá bom? Então por isso que eu gosto. Agora, se você for dedicar uma pessoa da sua empresa para ficar ligando, entrando em contato com os clientes, beleza, pode ser, pode funcionar. Só que eu acho que é mais caro. Eu particularmente acho que é mais caro. Por quê? Quanto custa uma pessoa? Você pega isso aí e converte em tráfego, que é como a gente chama, né, que é o dinheiro que você bota para fazer um anúncio, você consegue atingir muita gente. E outra coisa, Ronald, mas eu sou presa, igual o ATI Soluções comentou. Cara, se é o seu caso, aí que você tem que mesmo colocar mesmo em anúncio, porque quanto vale a sua hora? Sabe? Quanto vale você ficar uma tarde inteira ou 3 vezes por semana prospectando? E aí, se você faz isso,
sabe? Uma semana tá lá todo empolgado, não, beleza, vou começar agora, vou prospectar e tal. E aí na outra semana já desanima, sabe? E depois na outra você faz uma vez só. Aí depois na outra você para. Não é assim que acontece. Então é muito melhor você ligar, sabe, uma ferramenta que faça isso para você através de redes sociais, que ela é incansável. Ela não vai ligar se ela tomar não, sabe? Na hora que mostra lá no feed da pessoa, a pessoa fala, não quero esse anúncio. Tudo bem, não existe nada emocional, né? Então, isso eu tô falando para a pessoa que é eu presa, como escreveram aí, tá bom? Então, se você tá sozinho, cara, começa pelas redes sociais, tá bom? Ó, se você tiver alguma dúvida sobre a maneira mais eficaz para fechar a venda de um sistema, escreve aí para mim. Vamos lá, eu anotei alguns outros pontos aqui que eu também queria falar. Aqui, tá. Então, explicado esse conceito de ciclo de vendas, eu tenho que trazer agora um outro conceito super importante, que é o timing. Ó, muitas vezes, cara, praticamente é assim, ó. As pessoas, elas têm um problema e elas estão lá convivendo com seus problemas, certo? A vida já gera problema. Por exemplo, eu tenho um problema agora, daqui a pouco vai dar meio-dia e eu tenho que almoçar e eu tenho que escolher o que eu vou almoçar. Isso é uma situação, certo? Essa situação acarreta um problema. Ronald, é problema? Eu não estou querendo entrar em níveis, né? Se isso é um problema grave ou problema, mas é algo que eu tenho que fazer, certo? Porque eu preciso comer. Então, as pessoas, elas vivendo, elas têm que lidar com as situações que geram impacto para elas, certo? Aí você tem a solução que você trabalha. Os seus clientes também estão operando lá dentro das empresas deles, certo? E muitas vezes você trabalha com uma solução, seja de infra, seja um sistema já fechado, sabe? E esse sistema, ele traz uma melhora para o seu cliente, para esse ambiente do cliente. Então, você pensando quais são os problemas que as pessoas que não têm o seu sistema passam, quando você pensa nisso, você começa a divulgar isso. Só que, como que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas vão convivendo com aquela situação e vai deixando, sabe? Às vezes ela tem a necessidade de ir para a nuvem. Tem um servidor antigo e que está lá, acabou a garantia, e ela fala, poxa, tem que migrar para a nuvem. Ela sabe que tem que migrar, mas ela já sabe já 2, 3 meses. E aí, o que acontece é que, às vezes, vem um evento externo e faz essa necessidade ou essa dor da pessoa explodir. A pessoa ela vem convivendo com aquela dor, vem convivendo, acontece alguma coisa e a dor explode. Quando isso acontece, quando a dor explode, o cliente ele vai entrar em ação para poder buscar uma solução para aquilo. Ó, isso é do ser humano, sabe? Eu conheço a história de uma amiga minha que trabalhou comigo e ela era magra, eu já conheci ela magra, e ela falou assim, eu falei, poxa, legal, a gente conversando, ela falou, não, Ronald, mas nem sempre eu fui magra, eu era gordinha. Eu falei, poxa, você? Ela falou, sabe como é que foi que eu emagreci? Foi numa festa de final de ano, que eu fui pra academia, que eu malhava, e aí tirou a foto do grupo da academia e eu tava no canto. Quando eu olhei a foto, eu não me reconheci. Eu falei, nossa, essa sou eu? E eu fiquei com aquela imagem forte na minha cabeça. E a partir disso, eu comecei a emagrecer. Ou seja, a dor explodiu. Então foi um evento. Puf! A dor explodiu. Muitas vezes, nos nossos clientes, nas empresas que a gente atende, muitas vezes o gestor, os diretores, os executivos ou até os técnicos, eles estão lá com, sabe, eles têm um sistema precário, uma solução que não está funcionando 100%, mas eles estão lidando com aquilo. E aí acontece um evento e a dor explode. Então, quando essa dor explode, o seu cliente ele vai tomar ação. E aí vai chegar para você. E olha, e se você está prospectando direto, vamos lá, tá anúncio, e você deixou, já está fazendo anúncio já há um tempão nas redes sociais, você vai ver que as pessoas elas vão entrar em contato. E o seu objetivo é descobrir qual foi a dor que explodiu, por que explodiu, quando explodiu. E você faz isso fazendo perguntas. Então você chega para o cliente
e vai falar: oi, tudo bem? Olha, eu vi que você viu meu anúncio e deixou o seu contato. Me conta, o que aconteceu? Como é que você está trabalhando hoje? E aí faça uma pergunta mais aberta. E ele vai falar: a gente está fazendo assim, a gente faz assado, tem esse sistema e tal, tal, tal. E você fala: tá bom. E o que te fez tomar a iniciativa de procurar e de pesquisar outras soluções? Por que você faz essa pergunta? Porque você quer descobrir o que aconteceu que causou essa dor explodir. Porque se você não fizer nada e deixar esse timing passar, o que acontece é que depois a pessoa vai voltando para o estado dela normal. Entendeu? Do tipo: depois eu resolvo isso. Agora eu vou continuar convivendo lá com a minha dor. Sabe? Então, sempre, absolutamente sempre, foque em descobrir o que aconteceu para fazer aquela dor explodir. Porque as pessoas tomam ação depois que a dor explode. Entendeu? Então, por exemplo, lembra que eu falei mais cedo aqui do almoço? Que eu tenho um problema, que daqui a pouco eu tenho que escolher o que eu vou almoçar. Vamos dizer que eu comece a procrastinar essa decisão. Falar: depois eu escolho e vai passando as horas e tal. Daqui a pouco, quando chegar no final da tarde, eu não comi nada, eu vou estar morrendo de fome, né? E aí eu vou falar: caramba, nossa, algo vai acontecer. O que é? As horas vão passar e, cara, a fome vai chegar e eu vou ter que comer alguma coisa. Então, normalmente, toda dor, ela acontece alguma coisa que essa dor explode. A pessoa ela consegue conviver por um período, mas sempre tem um fator externo que faz essa dor subir, tá bom? E o seu papel em vendas é trazer esse tipo de conversa nas suas abordagens e nas suas reuniões, tá? Então é isso, deixa eu ver aqui, cobrir esse ponto aqui e tal. E só o último ponto aqui que eu anotei também é sempre focar no que o cliente quer, tá bom? Toda a sua comunicação, ela não deve ser feita nos recursos ou nas funcionalidades da sua solução. Não, tem que ser feita sempre no resultado que o cliente quer. E se você não consegue mensurar o resultado, faz o seguinte: depois entra no meu grupo de Telegram, que terminando aqui eu vou postar um áudio só sobre isso, só sobre como mensurar o resultado. O link do grupo está aqui na minha bio, se você está vendo no Instagram, se você está vendo no YouTube, está na descrição desse vídeo, tá? Entra lá no grupo de Telegram que eu vou passar um áudio adicional lá sobre como conseguir mensurar o resultado. Por quê? Porque os clientes, eles querem os resultados. Ele quer a transformação para ele. E é isso que você vende. Tem um ditado que fala assim, ó: não venda a furadeira, né? Venda o quadro pendurado na parede, certo? Então, é isso. O quadro pendurado na parede é o resultado, né? O design é o resultado. Agora, o como, muitas vezes as pessoas não querem. Né? Quem quer emagrecer, ele quer o resultado, está preocupado em estar magro, sabe? Está preocupado em vestir uma roupa e está se sentindo bem, entendeu? Agora, o como, se vai ter que fazer 10 abdominais, se vai ter que fazer esteira, se vai ter... Cara, isso a pessoa não quer, ela não está preocupada. Ela vai fazer o que for preciso, entendeu? Mas não é isso que é o mais importante para ela. Então, você tem que fazer esse exercício de mensurar qual é o resultado que a sua solução gera, porque a sua comunicação tem que focar no resultado. Então, gente, recapitulando aqui tudo que a gente falou, eu comentei aqui no início da live que eu trabalhava com vendas, sabe, vendia solução Microsoft, que são software já prontos, né, já fechados, que resolvem um problema. Então eu sempre focava no problema e no resultado que meu software gerava. Depois eu falei o que eu fazia para vender, que eu achava que era sentar lá e falar de recursos, características técnicas. Isso não é eficiente. Por quê? Porque eu estou indo pela semântica do comparativo e não de fornecer o resultado. Tá? Depois eu falei também sobre ciclo de venda, quanto tempo que você precisa medir, né, para descobrir quanto tempo que você precisa levar desde a hora que cai um contato até você fechar uma venda. Falei disso. E aí isso vai balizar todo o seu trabalho, certo? Então, se o seu ciclo de vendas são 8 meses, você tem que começar a prospectar hoje. Todos os clientes que responderem, né, a sua prospecção, você tem que perguntar para eles quando que é a renovação
e já se organizar através de um CRM, ou se você é empresa, você pode ter um Excel, não importa. Mas se bem que hoje só solução de CRM é bem barato, né, para um usuário. Mas enfim, mas você tem que se organizar para você começar a fazer os contatos dentro do seu ciclo de vendas. Então, se você sabe que são 8 meses, comece a fazer os contatos antes, 8 meses antes, tá? Talvez você tenha um ciclo de vendas mais curto, então é isso, tenha essa organização, tá? Na hora de prospectar, você vai fazer o exercício, que é pensar qual é a situação que o seu cliente ideal passa. Você vai primeiro escolher quem é o seu cliente ideal, o avatar, a persona. Vai pensar, poxa, essa pessoa ela está passando qual situação? Essa situação acarreta qual problema? Você vai fazer um anúncio na rede social para falando que você resolve esse problema. As pessoas interessadas vão clicar nesse anúncio, vai virar um lead seu e você vai marcar uma reunião e vai conduzir, tá? Isso foi uma pergunta que eu recebi aqui durante a live. E isso que eu falei. E mais o quê? Eu acho que é isso, tá bom? E sempre focar no que o cliente quer. Isso é o mais importante, você sempre focar no que o cliente quer. E, gente, não existe nada melhor do que você vender algo que é o que a pessoa quer, sabe? Você vê a pessoa feliz por ela tá comprando aquele resultado que ela queria. É muito bom. Então, eu acho que a melhor venda é a venda quando você fica feliz e quando seu cliente fica feliz também. Se um dos dois não está ficando feliz com a venda, é sinal que tem alguma coisa de errado, tá bom? Então, você está aqui no canal certo para você vender melhor e para você conseguir vender valor e, no final das contas, você está satisfeito e o seu cliente está satisfeito também. Então é isso, gente. Essa foi a live de hoje. O tema da live de amanhã vai ser como faço para melhorar o pós-venda do meu negócio. Esse é o tema da live de amanhã. Vai ser às 11 horas aqui no Instagram, 11 em ponto, como eu faço para melhorar o pós-venda do meu negócio. É isso, um grande abraço. E se você quiser saber agora como tangibilizar o resultado da solução que você vende, entra no meu grupo de Telegram, clicando na minha bio aqui do Instagram, ou se você está vendo no YouTube, veja na descrição do vídeo, entra lá para você tangibilizar o seu negócio. Gente, é isso. Ó, a Ellen comentou aqui, sou executiva comercial da SAP. Legal, Ellen. E você tem alguma dúvida? Acho que a gente tem agora mais uns 10 minutos aqui. Gosto muito dos seus conteúdos. Você quer falar, Ellen, aqui? Quer, de repente, trazer alguma situação, de repente, para a gente debater aqui de como que você pode fazer, ou de como que eu faria se eu estivesse trabalhando? Se você quiser, escreve para mim aqui. Ó, ela botou, gosto muito dos seus conteúdos. Não, agora não. Tá bom. Mas fica à vontade sempre para me mandar perguntas, porque isso serve até para temas da live, tá? Porque às vezes você faz um comentário e você bota uma pergunta e isso ajuda várias outras pessoas que passam por situações parecidas, tá? É isso, gente. Bom, obrigado, valeu Ellen, obrigado, ela escreveu e obrigado você pela sua participação. Gente, é isso. Vejo amanhã vocês na próxima live, que é como faço para melhorar no meu pós-venda, para melhorar o pós-venda do meu negócio. Grande abraço e até a próxima. Boas vendas. Tchau, tchau.